Do Jornal Público, este é o Soundbite, Ruben Martins. E hoje despedimos da temporada de Soundbite, antes da habitual pausa de Natal e Ano Novo, com o debate entre Marcos Mendes e Henrique Gouveia Melo. Viva Ana Sá Lopes. Viva, Ruben. E de volta a Helena Pereira. Viva. Olá, viva. Estávamos com saudades. Verdade, é verdade. Eu também. Mas ela chega e nós paramos agora por uns dias. Vamos ouvir os sons da noite do debate TV e CNN. O que está aqui em causa não é o Dr. Luís Marcos Mendes ser político. É as relações que o Dr. Luís Marcos Mendes tem com a política, que usa para facilitar os seus negócios ou os negócios que representa. O Dr. Luís Marcos Mendes é um lobista e é um facilitador de negócios. E deve aceitar isso. Não é contra a lei. Isto não se pode passar meramente insinuações, atirar a pedra e esconder a mão. Diga-me só uma acusação em concreto. O que é que eu em concreto fiz de ilegal, de imoral? Helena Pereira, já estávamos com saudades e por isso começo contigo. Este é um debate onde vimos um Gouveia Melo que até agora não tínhamos visto. Seguiu-se melhor Gouveia Melo neste debate? Olha, este foi um regresso realmente com muita animação. Até estou cansada, nós estamos a gravar. Já mal acabou o debate, ainda estou cansada do debate que acabei de assistir. Se foi melhor ou não, sabes que eu acho que foi um debate útil, embora foi um mau debate, não é? Porque não se discutiu nada das ideias para o país e foi realmente só ataques mais ou menos de caráter em que Gouveia Melo veio mais preparado para o ataque e vimos Marcos Mendes numa posição que nós que o vemos há tanto tempo na arena política, eu acho que nunca o tinha visto tão à defesa como desta vez, porque Gouveia Melo foi para cima dele, como se costuma dizer, com toda a força. E o que é que isso revela? Foi útil, não foi um bom debate, mas foi muito útil, porque eu acho que nós ficámos a conhecer verdadeiramente como é que funciona Gouveia Melo. Porque o que se mostra ali, essa agressividade de Gouveia Melo e, acima de tudo, esse desdém de Gouveia Melo por certas pessoas, certos políticos, certas formas de fazer política, certos negócios, ele tem pérolas, eu acho que vou só dizer 2 ou 3 que mostra exatamente o que é o pensamento de Gouveia Melo. E só no último debate é que isso realmente ficou claro. Quando ele diz claramente e com todo como se diz, com toda a vontade e com todo o prazer a Marcos Mendes que ele é um lobista, é um facilitador de negócios, que é um advogado que só serve para abrir portas, que não vai à barra dos tribunais e que deve divulgar o que é que anda a fazer na Abreu Advogados para justificar aquilo que recebeu e que faz negócios com os ricos, e conversas redondas e negócios com os ricos, e quando ele diz, quando é para resolver algum assunto, eu é que tenho experiência, o senhor que não se meta comigo. Eu acho que estas frases definem Gouveia Melo. E o problema agora é que parece que há ali um lado em que Marcos Mendes parece ter sido apanhado um pouco de surpresa e ele começa por dizer que Gouveia Melo é que parece André Ventura e a determinada altura repete que parece André Ventura e à terceira já diz que já é pior que André Ventura. Mas eu acho que isto, no fundo, sabes o que é? A ver pelas sondagens, isso vai ser bom para Gouveia Melo. Foi tão mau neste tipo de debate, mas para as pessoas que gostam do estilo de André Ventura, eu acho que até nisso Marcos Mendes não esteve bem, porque esteve a dar mais um slogan, estás a perceber? Gouveia Melo, é isso que eu acho. Eu acho mas foi um debate mais... Foi um dos. Aquele do Ventura e da Catarina Martins também não se falou de nada, claro, não é? Foi provavelmente o pior. Mas este também não. Mas Sim, é exatamente. certo que não se falou de poderes presidenciais e de todas essas questões, discutiu-se muito a integridade dos candidatos, mas Marcos Mendes, que foi aqui o principal alvo neste debate, soube responder bem, soube defender-se bem, na tua visão, às acusações de Gouveia Melo? Era muito difícil responder a algumas delas, porque, como Marcos Mendes diz, são muito insinuações. Agora, o problema é que acabou por ser um debate em que só vimos Gouveia Melo a conduzir tudo e estava realmente à vontade. É inacreditável. Ele estava à vontade a fazer isto e preparou-se para isto.
ao pormenor, porque ele desfiou, ele desfiava as notícias atrás das notícias e os pormenores e aquilo tudo. Portanto, isto foi uma grande preparação, e acho que é muito difícil, lá está, como é que uma pessoa se defende da insinuação quando é uma insinuação, estás a perceber? Quando ele diz dos negócios que andou a fazer na Abreu Advogados, o que Marcos Mendes diz é: eu divulguei o que eram os meus clientes da empresa que era minha, eu não sou dono da Abreu Advogados. Ali depois aquilo é complicado, não é? Mas o que passa no fundo foi realmente alguém ao ataque e alguém a tentar defender-se, não é? E portanto, nesse sentido, acho que Gouveia Melo fez aquele papel, a única que não foi bonito de se ver, mas a coisa positiva foi percebermos exatamente, verdadeiramente, o que é que Gouveia Melo pensa sobre as coisas e sobre as pessoas, e acho que foi mais transparente neste tipo de acusação. Ana Sá Lopes, gostaste deste debate? Quer dizer, gostar, não gostei, não é? Mas foi um debate em que o Gouveia Melo, por quem os portugueses se apaixonaram, era um homem autoritário, muitíssimo autoritário, bruto, às vezes bruto como as casas, como em certas alturas, como foi a questão do raspanete que deu aos militares do navio Mondego, que dizia o que lhe vinha à cabeça. Ele disse as coisas mais inqualificáveis que as pessoas já não se lembram. Ele deu uma entrevista ao Sol no verão de 2022 ou 2023, já não me lembro bem ao certo, acho que é muito longe de pensar. Ele pediu uma corda para o enforcarem se metesse na política. Ele disse que tudo isto, ele continuava com os índices de popularidade altíssimos, dizendo as coisas mais impressionantes. Que tinha voz de comando, e de facto a voz de comando foi o que ele mostrou neste debate. E essa característica, que não me parece muito agradável, mas isso sou eu, pessoalmente, não gosto de vozes de comando, mas os portugueses gostam de vozes de comando. E Gouveia Melo... As sondagens dizem que sim, As não é? sondagens Portanto... dizem que sim, que os portugueses gostam de voz de comando, que perdeu todos os outros debates. Gouveia Melo perdeu os debates todos. Gouveia Melo parecia um anjinho, porque sem a voz de comando e sem aquele autoritarismo dele, ele fica despido. É um bocado aquele caso de Sansão, não é? Que cortaram o cabelo e ele perde a força. E Gouveia Melo é o mesmo caso, perde a força quando retira a voz de comando, retira a farda, retira os modos militares. E aqui ele realmente foi ele que conduziu o debate todo, com os maiores ataques a Marcos Mendes, e o que me surpreendeu bastante, ao contrário do debate com Coutinho de Figueiredo, Marcos Mendes conseguiu atalhar e calar imediatamente Coutinho, pedindo-lhe, e nós pusemos, aliás, Marcos Mendes a ganhar esse debate, porque Marcos Mendes talhou. Marcos Mendes estava muito agressivo e estava muito convicto e muito forte nessa noite do debate com Coutinho Figueiredo. Agora já não se passou o mesmo. Marcos Mendes esteve à defesa. E o facto de Marcos Mendes estar à defesa, isto já acontece depois da entrevista no Observador, em que ele não se lembrava de uma empresa em que trabalhou, e agora da notícia da sábado dos 307 mil euros, não sei se me estou a enganar, que recebeu como consultor externo nos últimos 2023 e 2024 da Abreu Advogados. Portanto, isto já acontece já depois de terem havido notícias sobre isso. Eu acho que isto é um tema que desgasta Marcos Mendes, não porque tenha feito qualquer coisa ilegal. Aliás, ele tentou várias vezes que Gouveia Melo desse um exemplo, e Gouveia Melo não conseguiu dar um exemplo. Não houve um exemplo que desse. Aliás, toda a estratégia de Gouveia Melo foi atirar a lama, não é, para a ventoinha. É evidente que os portugueses têm bastantes suspeitas, como não existe uma lei do lobby, ou melhor, agora já existe, mas não existia. O regulamento daquilo que é abrir portas é sempre uma coisa, é uma zona cinzenta da política portuguesa, e sempre foi. E foi. E é agora, não é agora que é desde o tempo de Jorge Sampaio que era, é do tempo de Mário Soares, é do tempo do General Ramalhianes, sempre, foi sempre uma zona cinzenta da política portuguesa. Marcos Mendes, que obviamente deixou a política ativa, a profissão dele era ser advogado,
Enfim, não há nenhuma prova de que ele tenha cometido qualquer coisa ilegal. Agora, isto cria uma suspeita na opinião pública, e ao criar uma suspeita na opinião pública, obviamente prejudica o candidato Marcos Mendes. E Gouveia Melo foi muito bem, por um lado foi muito bem assessorado por alguém que disse isto é para pôr tudo no ventilador, e pelo seu próprio eu, porque ele andou a tentar mostrar que não era o autoritário ditador que muita gente achava que ele era, a começar por mim, que achava que ele ia partir tudo para a presidência da República porque ele não tem exatamente os mesmos valores não tem experiência política e acha que as coisas se resolvem com raspanetes a marujos daquela forma. Ele tentou inicialmente virar o bico ao prego, não é? Tentar mostrar que era mais um homem que não iria. Aliás, há uma parte, desculpem lá agora interromper, há uma parte em que ele diz: ninguém manda em mim, o Gouveia Melo, ninguém manda em mim, nunca ninguém mandou em mim. Ora, desculpa lá, o homem é militar. O militar tem uma estrutura hierárquica. Obviamente que o homem, quando tinha 20 anos. Se há alguém que está habituado a ser mandado, exatamente, é o militar. Ele tinha 25 anos, não mandavam nele. Nunca ninguém mandou em mim. Aquela frase do nunca ninguém mandou em mim. E sem pôr em causa a ordem. E não pode sequer pôr em causa a ordem. É uma coisa absurda, toda a gente mandou nele. Mas aquilo é a arrogância original de Gouveia Melo, o autoritarismo original de Gouveia Melo, a brutalidade, e peço desculpa por usar uma frase se calhar um bocado bruta, de Gouveia Melo, que emergiram neste debate. Não, e ao mesmo tempo eu acho que Marcos Mendes deve ser o candidato que lhe causa mais pó. Estás a perceber? Eu acho que é isso que também passa. A ideia deve ser o que mais desdém lhe causa, que mais o abomina, este perfil. Mas esta sondagem da Pitagórica, onde ele passa de primeiro para o último, praticamente quase, em que Gouveia Melo, que esteve nos Píncaros in Nello Tempore, que esteve, enfim, antes de começar todo o processo a sério das presidenciais, era o favorito. Ao menos um mês, nós estamos a 3 semanas das presidenciais, ter aparecido a seguir a António José Seguro, o Gouveia Melo neste momento está no fim da lista dos presidenciáveis, dos que podem ir à segunda volta. Eu acho que isto também o deve ter perturbado muito e deve ter achado, bem, se é para isto, o que é que me deu popularidade? Foi ser bruto. Vamos lá. Acho que a estratégia foi um bocado, agora vou ser eu próprio, a que ninguém mandou em mim, que vai dizer uma data não sei se vamos ter uma campanha de grandes, não queria usar uma expressão como alarvidade, porque é um bocado dura demais, mas de grande. Se vamos ter Gouveia Melo igual ao que ele era, ou se vamos ter o recente Gouveia Melo fofinho que não rendeu nada em sondagens. Ou pelo menos o fez cair e o Gouveia Melo não autoritário que o fez ir pela ladeira abaixo em termos de sondagens. Agora, Marcos Mendes, que várias vezes teve sempre à defesa, foi muito complexo, tirando aquela parte em que ele atacou na parte de ter o mesmo assessor que tinha José Sócrates, que é Luís Bernardo, que é dono de uma agência de comunicação, que também faz a comunicação da CNN, que nós sabemos que o dono da CNN é o grande financiador de Gouveia Melo. Atirou um bocado com a questão, e o apoiante, um dos mandatários também era um amigo de Sócrates, Afonso Camões, que depois deixou de ser mandatário, que era mandatário por Castelo Branco. Mas depois, a dada altura, não tinha, parece que Marcos Mendes, que tinha muito por onde pegar relativamente a Gouveia Melo e às suas contradições, as suas enormes contradições, acabou a pegar numa ou duas. Uma sobre a questão de ele poder demitir o governo de Passos Coelho, mas acabou por não marcar o debate dessa coisa. O que marcou o debate, de facto, foi
o chorrilho de acusações de Gouveia Melo do assunto, onde Marcos Mendes parece que não está muito à vontade. E assim terminamos esta análise ao debate. As presidenciais voltam dentro de momentos, com uma campanha a começar logo nos primeiros dias de janeiro, e cá estaremos para comentá-la todos os dias a partir de 5 de janeiro. Um beijinho, um bom Natal, umas boas entradas em 2026. Beijinho, bom Natal a Bom todos. Natal e feliz ano novo. Feliz ano novo. Feliz ano novo para todos. Um beijinho, até lá. Até lá, beijinhos. Até lá. O Soundbites é um programa de Ana Sá Lopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O público fica no ouvido.